Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um problema gigantesco. Um problema que nós criamos todos os dias, mas que, na maioria das vezes, a gente prefere nem pensar a respeito. E o curioso é que ele começa literalmente dentro da nossa casa. Pensa aí, qual foi a última coisa que foi pro lixo? Talvez uma embalagem, um resto de comida, algo que foi pra lixeira e pouco tempo depois o caminhão de lixo levou. Problema resolvido, certo? Pois é. Na verdade, é aí que a jornada toda realmente começa. Porque aquele lixo que sumiu da nossa frente, ele não desapareceu do planeta. Ok, então vamos fundo nisso, para entender a escala real da situação. Agora, imagina só o lixo de todas as casas da rua, do bairro inteiro. E agora pensa em todas as residências, lojas, escolas, empresas da cidade, do país e do mundo todo junto. O volume é simplesmente assustador. E o total chega a este número aqui. Globalmente, a gente gera mais de 2 bilhões de toneladas de lixo urbano. E olha, isso é por ano. Todo santo ano. É uma quantidade tão absurda que o nosso cérebro tem dificuldade até de processar. Para tentar colocar isso em uma perspectiva que a gente entenda, essa quantidade de lixo seria o suficiente para encher 30 mil estádios do Maracanã. Não uma única vez, mas todos os anos. Fica claro que a gente precisa entender como foi que chegamos a este ponto, né? A verdade é que onde tem gente, tem lixo. É, basicamente, um subproduto da nossa existência. Mas, óbvio, nem sempre foi um problema desse tamanho. A história do lixo, na verdade, acompanha a da civilização. Lá nas primeiras cidades, era mais resto de comida. Mas avança para o século XIV e o lixo urbano gera um baita problema de saúde pública, ajudando a espalhar a peste bubônica na Europa. O grande ponto de virada mesmo foi a Revolução Industrial. Ela deu o start na produção em massa que a gente conhece hoje. E agora? Bom, nosso lixo chegou até na órbita da Terra, o que prova uma regra bem incômoda. Quanto mais a sociedade avança, mais lixo ela deixa para trás. Para a gente entender como resolver o problema, primeiro a gente precisa dar uma espiada dentro da nossa própria lixeira. Afinal, o que compõe esses 2 bilhões de toneladas? E quando a gente olha a composição, tem um dado que salta aos olhos. Quase metade do lixo urbano é simplesmente comida, restos de alimentos. O restante se divide entre papel, plástico e outros materiais. Para entender o impacto disso tudo, vamos separar o lixo em duas grandes categorias. De um lado, a gente tem o lixo biodegradável, que a natureza consegue, digamos, digerir. Do outro, o não biodegradável, feito de materiais que, bom, os fungos e bactérias não têm o menor interesse. E a diferença no tempo que eles levam para assumir é impressionante. Então, o ponto crucial é este. Enquanto a casca de laranja some em poucos meses, uma fralda descartável, que é um material sintético, precisa de 6 séculos. 600 anos. É uma diferença de tempo absurda, e é exatamente aí que mora o perigo. E dentro desse grupo de lixo não biodegradável, 2 vilões se destacam hoje em dia. O plástico, que a gente já conhece bem, persiste por séculos e ocupa volume imenso, e tem um perigo mais moderno, o lixo eletrônico. Ele não só está crescendo de forma assustadora, como também carrega um monte de materiais tóxicos. Dá uma olhada neste gráfico. Em 2010, produzimos 33 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Em apenas 9 anos, esse número pulou para 53 milhões. E a projeção para 2030? Ultrapassar 70 milhões de toneladas por ano. É uma curva que só sobe. Ok, beleza. Então, depois que o caminhão passa, o que acontece? A gente sabe que 1/3 de todo o lixo do mundo é simplesmente jogado de qualquer jeito. Mas e os outros 2/3 que são coletados direitinho? Para onde eles vão? Basicamente, existem 3 caminhos principais. A maior parte vai para aterros sanitários, que têm uma vida útil limitada, de uns 20 anos, antes de começarem a virar um risco ambiental sério. Outra parte é incinerada, o que até reduz o volume, mas pode gerar muita poluição. E, por fim, a reciclagem, que todo mundo conhece, mas que na prática enfrenta desafios enormes. E aqui a gente chega a um dado que é talvez o mais alarmante de todos. Menos de 15%. É isso. Menos de 15% de todo o lixo do mundo é de fato reciclado. A esmagadora maioria não é. Por quê? Porque o processo todo de separar, limpar e reprocessar esses materiais em larga escala ainda é extremamente caro e muito complexo. Essa imagem aqui talvez resuma o nosso dilema. Para a gente conseguir manter o ritmo atual de consumo e descarte, a gente precisaria de quase 2 planetas Terra. E como a gente só tem um, bom,
a conta simplesmente não fecha. O modelo que a gente usa hoje é insustentável. Então, se os métodos que a gente tem hoje não estão dando conta, precisamos de uma nova abordagem. Uma que não foque só em gerenciar o lixo que já existe, mas em evitar que ele seja criado. A solução parece começar com uma mudança de filosofia. Aquela regrinha dos 3 R's que a gente conhece, reduzir, reutilizar e reciclar, ganhou um primeiro passo novo e super importante: recusar. A ideia é atacar o problema na raiz, antes mesmo que ele comece. É recusar produto que gera um lixo desnecessário, como a gente viu acontecer com os canudos de plástico, por exemplo. E essa é a grande virada de chave. A solução mais eficaz para o lixo é simplesmente não produzir o lixo. É uma mudança que começa nas nossas escolhas de consumo do dia a dia. Isso nos traz de volta ao ponto de partida. O problema global do lixo começa com um monte de decisões individuais. Olhar para o que é jogado fora em cada casa é o primeiro passo para entender nosso impacto coletivo e, mais importante, para começar a fazer parte da solução. A pergunta que fica é: o que a gente pode fazer para que cada lixeira no mundo conte uma história diferente?